Mais um Grandes Oportunidades na área, sábado. O seu Bianco tá de festa hoje, hein? Você viu só? Vocês viram aí. Quantos amigos, né? Quantos amigos, parabéns. Viu, mas hoje a gente vai dispensar suas amizades com muito respeito, mas vamos falar de grandes oportunidades para os nossos amigos itapuraenses, seu Bianco. Essa semana a gente está falando de oportunidades para o comércio. Obrigado a você, telespectador, que está ligado aí no Facebook e YouTube, né? Nas nossas redes sociais, que está assistindo o Balanço Geral e agora o Grandes Oportunidades. Essa semana a gente está falando de oportunidades para o comércio, falamos de revenda de motos, falamos de ateliê de madeira, centro clínico, manutenção de peças e equipamentos para granjas. Ontem falamos de armazém de estocagem de milho e soja, muito interessante. E hoje, incubadora. Ué, seu Bianco, estamos falando de pintinho? Não é, José. Incubatório que a gente está pensando justamente por causa que nós falamos quase só de indústria de valores, projetos grandes. Então, o pequeno, eu acho que ele tem que ter a grande chance dele sobreviver. Quando ele começa qualquer negócio, a dificuldade é de pagar aluguel, a dificuldade é de comprar o equipamento dele, a dificuldade é monstra. Um aluguel, mesmo que seja 500 ou R$1.000 a mais ou a menos por mês, sempre cria para ele um grande problema. A ideia, vamos dizer, no macro seria o quê? Você ter um imóvel, nesse imóvel diversas salinhas, que nessa sala a pessoa pode montar o seu comérciozinho ou mesmo ter o seu computador, fazer aquilo que é, principalmente, aquilo que foi feito, que você falou, nos Estados Unidos, no Vale do Silício. No Vale do Silício. É alguma coisa mais de criatividade, as pessoas criarem. Então, vamos dar essa oportunidade. Compete a quem dá essa oportunidade. Compete a Vamos falar isso já. Já a gente chega lá. Assunto de hoje, incubadora empresarial. Pode rodar a vinheta. É isso aí, seu Bianco. Agora sim, qual é a oportunidade? É mais para o poder público para dar oportunidade, não é isso? A gente está falando para ser mais claro, um prédio cheio de salas com várias pessoas pensando, mas tem que ter alguém para administrar aquilo e exigir que tenha estudo, que tenha pesquisa, que tenha... Quem fez algo parecido, não se trata de um lugar específico, Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde criou no ano passado, no Show Safra do ano passado, o Pacto pela Inovação, que é um pacto entre universidade, a Unilassalle, mais poder público, prefeitura, Câmara, Polícia Civil, Polícia Militar, eram várias instituições que agora eu não vou me lembrar, mas tudo para que em 10 anos eles dessem um salto de inovação gigantesco para Lucas do Rio Verde, é mais ou menos isso, a linha de pensamento é a mesma. Exatamente, o que é que nós queremos ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, ou aqui 20 anos aqui dentro de Itapurá? O que nós pensamos ser? Uma cidade de quantos mil habitantes, com segurança, sem segurança, o que nós queremos? Nós só queremos aqui que outras pessoas venham investir aqui. A cidade fora do eixo da 163, ela depende exclusivamente ou quase que 100% das pessoas que aqui moram. Então, compete a nós sermos criativos. Essas pessoas, principalmente que são criativas, hoje, de repente, não têm a oportunidade. Por quê? Porque não tem local. Compete ao poder público ou a comunidade de Itapurá também a criar este local. E isso é interessante, que daí entra um assunto que chama startup. Startup, para quem não conhece, já existe hoje uma definição um pouco diferente, mas a definição inicial de startup, ela é basicamente uma empresa que tenha baixos custos e consiga faturamento grande para que ela se mantenha. Então é focado no baixo custo. Hoje já existe, enfim, uma outra definição, e daí as pessoas ficam entre as duas, mas eu gosto mais dessa. Porque às vezes a gente pensa assim, eu quero ter uma empresa e eu quero linda, eu quero com isso na parede, eu quero um lustre, e às vezes o lustre não vai te dar retorno, às vezes aquela pintura, aquele mármore que colocou também não sei na onde, também não vai te dar retorno. Então às vezes não é sobre o teu sonho, é sobre o que vai te dar retorno de fato. Eu fiz uma visita recente lá na tua cidade natal, na cidade onde eu nasci, Joaçaba, em Santa Catarina, e eu conheci um polo de inovação
que é dessa maneira, e é incrível. Para você entrar lá dentro, para você fazer parte, e a tua startup está lá dentro, existem níveis. Você tem que começar no nível incubatório, depois você pode passar por um nível maior, e para que você entre lá dentro, você precisa passar por um edital. Você apresenta a tua proposta, a minha proposta de negócio é essa, e aí vai passar por uma banca examinadora que vão analisar e vão falar se o teu projeto é viável ou não é, e aí você entra lá dentro e passa a ter mentores a te ajudar. E eu achei isso sensacional, foi incrível. E o senhor mencionou o que é que nós queremos para Itapurá daqui 5, 10 anos. Mencionou segurança. Às vezes é até a oportunidade de quem está nos assistindo de, não, eu quero segurança, eu quero educação, eu quero isso. Deixa eu criar um modelo para que Itapurá se torne, Itapurá já é segura, mas se torne ainda mais segura, mas de uma maneira que seja barata e que traga retorno. José, eu vou dar um exemplo assim mais, coisa. A maioria das pessoas aqui conhece a Feira do Produtor. Feira do Produtor. O que é a Feira do Produtor? Cada um tem seu standzinho lá de produtos, principalmente rural. Uhum. Essa seria o quê? O incubatório seria o quê? Uma feira industrial ou comercial. Seria mais ou menos isso aí, cada um tem o seu standzinho ali, cada um vai falar, bom, quanto vai custar de aluguel isso para as pessoas? Durante 6 meses, vamos numa teoria, não haveria custo nenhum. A sua empresa começou a criar, começou a dar bastante dinheiro, você vai ajudar o poder público a pagar, antes de ser 500 por mês, um exemplo, a 1.000. Por quê? Porque o seu vizinho, de repente, não ganhou dinheiro. Então, o poder público também não pode ficar bancando tudo. Aquela velha máxima de que não se dê o peixe, se ensine a pescar. Aí estaria a teoria do poder público de ensinando as pessoas a caminhar com as pernas próprias. E eu acho que até trazer mais ideias inovadoras, porque é oportunidade para todo mundo. Às vezes, se eu crio um modelo de negócio novo, eu vou dar um exemplo, eu não quero me delongar demais, mas eu conheço um cara que ele é um gênio. Ele descobriu uma fórmula para saber que hora que vai acontecer terremotos. Eu conheci ele em Cuiabá e assim, eles descobriram, ele mais alguns colegas, no meio de um jantar, num churrasco num domingo, começaram a fazer uns cálculos, etc. Eles inventaram uma fórmula que ela vai completamente contra o que se ensina na faculdade de geologia. E como que esse cara, com essa fórmula dele, ele consegue adivinhar os terremotos? Pois estudiosos, geólogos, etc., não aceitam ele de jeito nenhum. O cara mora hoje no Chile, porque aqui no Brasil ele não é reconhecido. No Chile, aonde ele anda, todo chileno conhece ele e ele é venerado como um deus. Aqui no Brasil não, porque ele foi contra o estudo. A teoria da maioria. Então, às vezes, eu acho que o que falta é isso, sabe? Tá todo mundo indo para um lado, eu vou para esse também? Às vezes, muitas vezes sim, mas às vezes não, às vezes o caminho certo está para cá. Então, eu acho que a gente tem que... Não devemos deixar de acreditar nas ideias de qualquer uma pessoa, qualquer um empreendedor. Então, compete a nós dar a chance de quem quer jogar essas ideias para nós aqui de Itapurá. E o Vale do Silício que a gente mencionou, a Apple foi criada lá, a Microsoft está lá, Facebook, essas maiores empresas de inovação em tecnologia, elas estão lá. É um conglomerado dos caras da cabeça fora do normal. Qual é que é um dos sócios brasileiro? Facebook? Eu não sei. Tem um brasileiro que também foi o criador de uma dessas grandes... Aí eu já não sei dizer, mas que dá para fazer um negócio nesse modelo e que quem que teria que bancar? Às vezes, a gente está falando de oportunidades, às vezes, mas e aí? O prefeito vai fazer isso? Nós não vamos cobrar do prefeito ou de alguém. Às vezes, você que está nos assistindo, fala assim, não, eu vou lá e eu vou falar com o prefeito. Prefeito, não é caso de você fazer isso? Olha a ideia aqui, vamos fazer isso, vamos... O que o senhor precisa? Alugar um prédio, dividir em salas e colocar não sei quantos mentores para ajudar a gente a desenvolver. Tenho certeza que vai sair grandes projetos lá de dentro. Tem distrito industrial também que de repente pode ser comercialmente não é muito viável por estar fora do centro. Tá bom, vamos estudar isso também, vamos ver a viabilidade da localização. E são conversas como essa aqui que... Até em conversa de bar também surgiu muito negócio também. Faltou a cerveja.
Sabadão, né? Sabadão. A cerveja vai bem. E aí, seu Bianco, na semana que vem não tem grandes oportunidades, porque assim como o pessoal de casa aí viu, o seu Bianco vai estar muito atarefado esses últimos dias com a galera de Erval Velho. Com muita satisfação, muito prazer, recebendo dos nossos amigos lá de Erval Velho. E aí vamos comemorar com eles, vamos pescar. Precisa de um tempo também, né? Apesar de que correria. Mas, ó, então na semana que vem a gente fica sem grandes oportunidades, mas na outra semana a gente volta com tudo aí, com grandes oportunidades. Combinado, pessoal? Bom final de semana para vocês. Deus abençoe. Valeu, seu Bianco. Valeu. Obrigado. Tchau. Grandes oportunidades. Oferecimento: Colonizadora e Imobiliária Tapurá. Imobiliária e Colonizadora Tapurá. Realize o sonho da casa própria. Nosso compromisso é com a realização dos seus sonhos. Venha para a Colonizadora e Imobiliária Tapurá e descubra a melhor oportunidade para adquirir seu imóvel ou terreno. Estamos prontos para ajudar você em cada passo da jornada. Colonizadora Tapurá Imóveis e Terrenos. Realizando sonhos, concretizando futuros.